Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos assinantes do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural e política. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, pela web em www.tvvilaimperial.com.br, também aqueles internautas que se comunicam conosco através da nossa página no Facebook, facebook.com/Dossiê História. E ainda boa noite àqueles que assistem os nossos programas já passados pelo YouTube, em youtube.com/Dossiê História. Dossiê História é um programa eminentemente cultural, levado ao ar sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos. E também em reprises aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. E ainda pelas playlists durante a semana, em nosso canal 19, e também nas playlists do canal 5 da NET, onde também já estamos para a disposição daqueles assinantes do canal da NET. Muito bem, estamos iniciando hoje o nosso programa. Hoje é sexta-feira, queria aí que o Master me corrigisse se eu estiver errado, parece que hoje é dia 10 de agosto, né, Master? 12 de agosto. Muito bem, então está corrigido aí, fiquei na dúvida. Muito bem, vamos iniciar então o nosso programa, mas antes quero agradecer ao nosso colaborador, Flores da Praça, que mandou um lindo buquê de flores, arquitetado pelo nosso artista das flores, Felipe Cecílio. Flores da Praça é uma empresa situada na rua Dr. Nelson Saerp, número 95, térreo, no shopping Bauhaus Expansão. Lá você vai encontrar flores de Olambra, São Paulo, flores da Colômbia e do Equador. E ainda temos uma loja em anexo, onde vendemos chocolates e artigos para jardinagem. Muito bem, iniciando o nosso programa de hoje, vamos apresentar uma quebra de decoro da parlamentar, a deputada Jandira Fegali, que pichou próprios públicos com a frase "Fora Temer". Então vamos lá, vamos assistir esse papelão ridículo da Jandira Fegali. Pichou por quê, Jandira? Porque isso aqui é um movimento da subversão contra o golpe pela democracia no Brasil. Então eu pichei, o pessoal pediu para pichar e eu vou grafitar. Porque eu sonho com os grafiteiros, então eu dei uma grafitada rápida aqui. Hoje nós vamos ter praticamente um programa dedicado ao aparelhamento o aparelhamento do Estado brasileiro através de suas instituições. Uma delas é exatamente essa situação que envolve parlamentares de esquerda, principalmente do PCdoB e do PT e de outros partidos, que insistem e entendem que aquilo que é contra eles é crime, mas tudo que eles fazem, eles estão impunes. Eles têm uma sensação de impunibilidade total. Lembro aqui a deputada Jandira Fegali que a Lei 9.605 de 1998, no seu artigo 65, proíbe essa modalidade de pichação e tem uma pena que é simbólica, uma pena de detenção de 3 meses. Muito bem. Então, dona Jandira Fegali já está avisada de que ela incorreu em crime de pichação e possivelmente uma quebra de decoro. Isso deve dar um processo parlamentar contra ela. Muito bem, vamos aqui a mais um exemplo de aparelhamento do Estado
e agora no Supremo Tribunal Federal. Houve um incidente num determinado julgamento em que o Fux quebra a pose de Lewandowski, que é o presidente da casa. Lewandowski tentava justificar o seu ativismo judicial em desfavor do Legislativo. Ativismo judicial, para quem não entendeu, quer dizer que é uma substituição, uma tentativa de substituir a função do Legislativo pela função judicante, a função do juiz. Então, vamos assistir esse debate entre o Lewandowski e o Fux. Em seguida, eu comento. O ministro Fux levantou uma questão importante, tem sido muito debatida pela doutrina, que é exatamente o déficit de legitimidade dos magistrados para rever decisões do poder legislativo, daqueles que são eleitos pela soberania popular. Mas essa matéria tem sido resolvida em favor do Poder Judiciário com superioridade por muitos doutrinadores, dentre eles Mauro Capelletti, do exterior, e outros como o grande Geraldo Ataliba, o saudoso Geraldo Ataliba, que nos deixou precocemente, que escreveu um livro lapidar, Constituição e República. Vossa Excelência, eminente decano, lembra disso, que ele exatamente diz o seguinte: embora não tenham sido eleitos pelo povo diretamente, os juízes têm sim legitimidade constitucional. Eles têm o bafejo da soberania popular, ainda que indiretamente, porque o poder deles advém da Constituição do Constituinte originário. É por isso mesmo que os juízes italianos, quando iniciam as suas sentenças, começam assim: em nome do povo italiano. Portanto, não tenho nenhum problema, data vênia, porque entendo que eu, como juiz, e mais ainda, como juiz da Suprema Corte do país, eu tenho legitimidade, sim, embora eu não tenha sido eleito diretamente pelo povo, para rever, sempre em confronto com os parâmetros da Constituição Federal, os atos do Poder Legislativo e os atos do Poder Judiciário. Nesse diapasão, e agora também me valendo no ensinamento de Vossa Excelência, ministro Fux, eu quero dizer que me mantenho coerente. Na verdade, eu não gostaria de polemizar sobre esse aspecto e apenas invoquei os fundamentos que foram aqui suscitados. Eu também não quero polemizar com Vossa Excelência. Eu só tenho excusa se der essa impressão. Não, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Mas eu não creio que a doutrina de Mauro Capelletti tenha essa profundidade que Vossa Excelência empresta, porquanto duas obras memoráveis dele têm exatamente a aversão a esse ativismo judicial. A primeira delas denomina juízes irresponsáveis e a segunda, juízes legisladores. Eu posso citar Jorge Birdot, posso citar Canotilho, Vital Moreira e tantos outros na mesma linha, que são grandes doutrinadores. Que essa postura do professor Mauro Capelletti, eu tive oportunidade de conviver com ele de perto, não é bem assim como você está dizendo. Tá bem. Eu tive oportunidade de conviver com ele de perto, não é bem assim como você está dizendo. Tá bem. Não é bem assim como você está dizendo. Tá bem. Ele deu um azar porque o ministro Fux, que foi nosso professor aqui na UCP, num famoso curso de pós-graduação em processo civil, há muitos anos atrás, o ministro Fux ele foi aluno do Capelletti. Ele fez um curso lá na Itália, se não me engano, de mestrado ou doutorado, ele se formou, ele foi aluno do professor Capelletti. E o Lewandowski deu muito azar. Na realidade, o Lewandowski queria fazer uma jogada para que as decisões do Legislativo com relação ao impeachment da Dilma fosse revisto no mérito através do Supremo Tribunal Federal. Isso seria um absurdo. Isso é mais um exemplo
do que nós chamamos de aparelhamento do Estado e da intervenção estatal. É a tal revolução cultural que se faz em todos os segmentos das instituições republicanas do nosso país, o aculturamento socialista, não só na cultura, como na justiça, enfim. Por aí nós vamos pensando determinados exemplos da atividade normativa do Estado e vamos refletindo sobre a seriedade desse aparelhamento que nós somos cidadãos, somos vítima e que hoje, inclusive, é um espaço aqui no nosso programa que eu dedico exatamente a isso, ao aparelhamento do Estado, à revolução cultural socialista no Brasil, o regime socialista que hoje nós ainda estamos vivendo. Então, seguindo aqui, eu agora peço uma vênia aos nossos telespectadores para poder fazer aqui mais uma homenagem de agradecimento ao meu amigo professor Jerônimo Ferreira Alves, que há 2 semanas atrás esteve conosco aqui e apresentou um programa extremamente interessante sobre as causas da Primeira Grande Guerra Mundial e também a participação de alguns petropolitanos ilustres que também estiveram naquele evento bélico. Muito bem, então nós vamos aqui, vou pedir ao Master para que passe na sequência as fotos. Vamos ver aqui, eu vou então, isso não foi possível passar naquele programa, as fotos que o professor trouxe, então hoje, em homenagem a ele e revivendo aquele programa maravilhoso, eu pediria a primeira foto que eu vou comentar, depois vamos na sequência, Kaique. Tá? A primeira foto, que é aquela charge, gostaria que você retornasse a ela, por favor, para que eu vá comentar. A charge, a primeira, tá, que simboliza as potências europeias. É essa primeira foto. Então, dá uma segurada nela para mim, por favor. Essa charge simboliza uma crítica à época às potências europeias que estavam pretendendo dividir o mundo em colônias. Quer dizer, isso aí era uma fase pré-guerra, final do século XIX, possivelmente, e os seus respectivos estados. Da esquerda para a direita, a charge interpreta lá a figura da Rainha Vitória da Inglaterra, ao lado o Kaiser alemão Guilherme I, depois o czar russo Nicolau II, e depois a França, né, encarnada ali, a República Francesa, encarnada por aquela mulher que está de pé, e também, por último, à direita, o Japão, o Império Japonês. Bom, então isso era a crítica da época, porque das causas da Primeira Guerra Mundial era exatamente a disputa colonial e imperial que aquelas grandes potências europeias faziam e disputavam para ter os recursos naturais, onde eles estivessem, na África, nas Américas e também na Ásia. Muito bem, vamos à segunda foto, que é exatamente a da fundação do Império Alemão. Foi aquela essa foto, exatamente. Aí é a fundação do Império Alemão que os prussianos, na época, em Versalhes, fizeram essa fundação do Império Alemão exatamente no território da França, por ocasião do Tratado de Paz da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, em que os prussianos venceram os franceses e, humilhando-os, resolveram, então, fundar o Império Alemão lá no Palácio de Versalhes. Os franceses jamais esqueceram isso, criaram uma animosidade, um espírito de revanche que descambou na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial também. Quer dizer, então foi uma sequência em efeito dominó de uma série de conflitos entre ambos, entre a França e a Alemanha, e que criou esse estado de beligerância permanente no final do século XIX e início do século XX, até meados do século XX. Muito bem, vamos à terceira foto. As trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Aí, nessa foto, eles enterravam os mortos
de qualquer maneira, e muitos morriam porque era uma guerra violenta, de gases, de peito aberto, e isso criou não havia possibilidade do soldado se defender ou se safar de um tiro, como na Segunda Guerra Mundial, em que o soldado tinha uma maior mobilidade. Da Primeira Guerra, a movimentação de infantaria era feita em bloco, então havia o bloco inimigo que atirava e o outro que avançava em cima do próprio fuzil do inimigo e acabava morrendo assim. Eles enterravam de qualquer maneira, foi um morticínio enorme. Muito bem, vamos à outra foto, que é a número 4. Está aí, o rei italiano Vítor Emanuel III, que reinou de 1900 a 1946. Foi um longo reinado. O infeliz Vítor Emanuel III. Aí ele está numa posição, observando com os seus generais a posição das tropas, possivelmente lá no norte da Itália, em confronto com as tropas do Império Austro-Húngaro. Vamos à quinta foto, que é um mapa. A quinta foto, dois mapas. Um que mostra o desenho geopolítico da Europa antes da guerra, acima, né? E após a Primeira Guerra Mundial, embaixo. Quer dizer, houve uma mudança sobremaneira na Europa após o conflito da Primeira Guerra Mundial. Vamos à foto número 6. A foto número 6, aí nós temos uma foto entre o Churchill e um comandante militar francês. O Churchill também teve uma importância relevante na Primeira Guerra Mundial, onde ele tentou, ali naquela região da Turquia, ele tentou invadir e ultrapassar aquela resistência turca para levar comida e mantimentos às tropas do Exército Branco Russo, que estava, vamos dizer assim, bloqueado pelas tropas do Exército Vermelho, revolucionário, né, da Revolução de 1917. Ele não conseguiu passar, ali morreu muita gente, principalmente os australianos, que defendiam uma península que havia ali, perto do Estreito de Bósforo, e culminou numa mortandade muito grande. E exatamente por ele não ter conseguido lograr aquele território e alcançar o território russo e prover as forças do Exército Branco, acabou caindo aquele governo provisório que havia, que sucedeu ao czar russo, que já tinha até renunciado, e acabou que a Revolução bolchevique predominou, venceu a guerra e fez um acordo com os alemães e caiu o Império Russo, caiu o Exército Branco e o governo, provavelmente republicano, que ali se instalaria, né, um governo ligado mais à Inglaterra e por ali, aquela história que deu a possibilidade ao regime soviético, posteriormente instalado, se Churchill tivesse logrado aquela travessia, possivelmente a Rússia não teria se transformado num império comunista ou num império soviético. Muito bem. Agora nós vamos a outra foto, vai aparecer aí a primeira à esquerda, o anarquista que assassinou o arquiduque da Áustria, Franz Ferdinand. Temos também Mussolini, Stalin, Lenin e Hitler. Que time, hein? Que time que estão aí, todos esquerda, todos eles de esquerda. Mussolini e Hitler, inclusive, são da esquerda socialista. E vamos em frente, tem mais uma foto aí, a invasão da Bélgica pela Alemanha. Essa aí. Foi exatamente a partir da invasão da Bélgica que os alemães chegaram ao território francês e fizeram as primeiras ofensivas pelo nosso querido professor Jerônimo Ferreira Alves. Então, está aí um flagrante da entrada dos Estados Unidos na guerra, que deu o equilíbrio aos aliados ocidentais e
assim, a guerra virou em favor dos aliados franceses e ingleses com os americanos e acabaram ganhando a guerra. A foto número 10, aí, o arquiduque da Áustria, Franz Ferdinando, que era o futuro imperador do Império Austro-Húngaro, e a sua família, né, a esposa Sofia, que também foi assassinada naquele evento. Vamos seguir em frente. Aí cenas do assassinato, né, acima, no meio a foto do anarquista assassino e abaixo o seu julgamento em Sarajevo, né? Era o Gavrilo Princip, o nome dele, Gavrilo Princip. Ele era da Bósnia e Herzegovina, que era uma província da Áustria-Hungria. Muito bem. Temos ainda mais algumas fotos, os aviões, acima o avião alemão e abaixo o avião francês. Esse avião francês ele era muito fraco, ele tinha pouca autonomia, ele só participou da guerra no primeiro ano. Já no segundo ano, os franceses fabricaram novos aviões. Então, agora a 13ª cena da guerra. Aí são cenas da guerra, da primeira fase da guerra, né? Onde o combate era corpo a corpo. Teve uma segunda fase que era das trincheiras e uma terceira fase que foi a aviação, a guerra aérea, né? Que foi quem efetivamente decidiu. Temos aí a 14ª foto, que é o Tratado de Paris, né? A Paz de Paris. Embora tivesse sido essa conferência no Palácio de Versalhes, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Paris, mas, na verdade, esse tratado é conhecido como a Paz de Paris, ou o Tratado de Paris. E a 15ª foto, que é o início da guerra, combates corpo a corpo. Aí temos uma foto que dá esse flagrante dos combates corpo a corpo. Depois eles chegaram a fazer a guerra através de buracos que eles cavavam e faziam as trincheiras e ali viveram por muitos anos. Muito bem, então vamos seguir em frente aqui o nosso programa. Hoje o nosso tema de fundo, muito obrigado ao nosso querido professor Jerônimo Ferreira Alves, e aqui está o cumprimento da minha promessa de que eu passaria num programa vindouro essas fotos. Um grande abraço, professor, espero vê-lo em breve aqui novamente para a gente conversar sobre um daqueles maravilhosos temas que só o senhor sabe desenvolver. Muito bem, hoje nós vamos tentar fazer aqui, quase que de improviso, porque o meu convidado não pôde comparecer, vamos fazer aqui uma breve, alguns conceitos sobre a origem, né, da Revolução Socialista no Brasil e o aparelhamento estatal. Nós vamos, hoje, eu vou fazer isso aqui, essa matéria em alguns programas mais à frente, mas o primeiro, então, nós vamos estabelecer certos conceitos em relação ao que seria essa Revolução Socialista no Brasil, o aparelhamento estatal e o regime comunista que ainda estamos vivendo. Há uma perspectiva de que, confirmando o impeachment da Dilma e a queda efetiva do PT no governo, essa hegemonia petista caia por terra e a gente possa, então, dar um revertério nesse regime comunista que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O Brasil já não vive democracia há algum tempo. Eu vou tentar explicar isso para vocês e vocês vão acompanhar o meu raciocínio e refletir sobre ele, se concordam ou não concordam. Depois até nós podemos trocar algumas ideias através da nossa página no Facebook ou através do nosso e-mail, né, dossierhistoria@gmail.com. Quem quiser trocar uma ideia, estamos à disposição para conversar sobre esse tema, que é um tema muito relevante e muito interessante para nós brasileiros, porque nós estamos vivendo reflexos disso. Então, é importante que se faça um estudo e uma análise sobre esse predomínio comunista que nós temos hoje no Brasil, que é um regime que nós já estamos vivendo e um regime que está afetando a vida de todos nós. Então, é muito importante raciocinar. Isso aqui não são ideias minhas, mas fruto de leitura. Inclusive, tem um livro de um militar, agora que recentemente que lançou um livro,
sobre esse tema, e aqui foi pescado muita coisa do livro dele. Eu, infelizmente, eu não anotei, mas eu prometo que no outro programa eu passo a vocês esses elementos. Bom, então, o importante nós recapitularmos aqui como foi que começou o movimento comunista no Brasil. Esse movimento se inicia a partir de 1922, né? Não foi com o tenente Prestes, não. Que ele se inicia através do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que é mais antigo que o PCB e mais antigo que Prestes. Prestes só viria a se tornar comunista em 1925, depois daquelas campanhas tenentistas. Mas no PCdoB era um movimento socialista que nasceu em Niterói, feito por um alfaiate, um lixeiro, enfim, um político, um profissional liberal, tinha um advogado também, e eles formaram esse movimento socialista. E isso tudo se inicia a partir de 1922, com o primeiro Congresso Internacional Socialista, que foi realizado em Moscou. A princípio, todos os comunistas brasileiros estavam juntos. Depois eles se separam. O Prestes depois funda o PCdoB, o PCB, o Partido Comunista do Brasil. O PCdoB depois também tem um problema com a Internacional Socialista e ela sai do direcionamento soviético, russo, e entra na linha chinesa. Houve uma briga porque um membro do PCdoB, num daqueles congressos, não me lembro agora qual é a época, ele se levantou, um brasileiro do PCdoB se levantou e começou a colocar suas ideias com muita liberdade, com muita autonomia, e os russos que lá estavam disseram: mas quem é esse cara, afinal de contas, quem é esse cara que está aí dando palpite? Nós não concordamos com nada disso que ele está falando. Aí deram uma chamada no brasileiro do PCdoB e houve um constrangimento, eles acabaram se separando da orientação soviética. Orientação essa que o Império Soviético já acabou, o comunismo oficialmente acabou, não tem mais a União Soviética, mas a Rússia ainda continua até hoje controlando todos os movimentos de esquerda socialista. Muito bem, então, o programa revolucionário, o PCdoB, ele marca na sua classe o programa revolucionário marxista-leninista e recusa a colaboração entre o capital e o trabalho. Então, ele não era bem um partido, ele era uma organização revolucionária. Ao mesmo tempo, ele era marxista e leninista. Ser marxista e leninista ao mesmo tempo é um problema muito complexo para o estudo científico, mesmo porque Marx e Lenin tinham ideias opostas em relação ao socialismo. Então, ser marxista-leninista é uma coisa muito difícil de entender, como nós vamos ver aqui, né? Bom, como eu falei, Prestes, então, ele pregava a luta armada a partir de 1925, quando ele adere ao regime, ao idealismo, ao ideal socialista comunista. E as definições de Marx e Lenin, marxista era Prestes. O que Marx pregava? O proletariado era o grande Messias. Então, para ele, sendo o proletariado o Messias, ele pregava a violência, a revolução armada, a usurpação de poder através de guerras, mortes e assassinatos em massa. Isso era o que Marx pregava. Em 1848, ele escreve o Manifesto Comunista. E em 1867, a grande obra dele, O Capital, durante o início da segunda Revolução Industrial. Todo mundo sabe que a primeira Revolução Industrial foi em 1760. E a segunda Revolução Industrial, que ocorre, a primeira foi só na Inglaterra, que só deu à Inglaterra
toda aquela vantagem mercantilista, e já que ele tinha uma base mercantilista, e toda a revolução, e a primeira revolução industrial, só beneficiou praticamente a Inglaterra, que foi quem partiu para a industrialização. Já a segunda, 100 anos depois, deu-se então no mundo. Foi aí que as grandes potências se armaram e se industrializaram e acabaram indo para a Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Exatamente em 1867, 7 ou 8 anos depois da Segunda Revolução Industrial, Marx escreve essa grande obra dele, que é O Capital, que é uma obra, se não me engano, tem mais de 100 volumes. Poucas pessoas conseguiram ler. Eu tenho 2 volumes e até hoje não consegui ler direito. É muito rebuscado e muito complexo, porque é um tratado econômico. E pouquíssimas pessoas conseguiram ler essa obra dele. Já Lenin, que fazia um socialismo, um movimento socialista diferente, oposto a ele, o que pregava Lenin? Em 1883, o Lenin, ao contrário de Marx, ele dizia que não era o proletariado que era o Messias, e sim o Estado que seria Messias. A massa proletária escrava e o Estado o senhor. Lenin não se preocupava muito com a massa de pessoas socialistas, ele se preocupava com o Estado. E foi a partir das ideias de Lenin que se promoveu o pensamento do inchaço do Estado. Quer dizer, o Estado assambarcaria todas as atividades, controlaria o cidadão, desde o dia do seu nascimento até a morte. Era exatamente nesse sentido que Lenin desenvolveu as suas ideias. A massa proletária seria escrava. Então, por isso é que eu não consigo entender que alguém possa, ou algum sistema político possa ser marxista e leninista, porque eles são absolutamente diferentes e eles não se conjuminam, porque um dizia que o proletário era o Messias, e o outro diz que o Estado é que era Messias e o proletariado escravo desse Estado. Nasce a partir daí uma concepção, nasce a partir daí a origem de um socialismo que se chama de fabiano, que, aliás, poucas pessoas até conhecem o que é o socialismo fabiano, que é de origem inglesa. Sendo este modelo comunista socialista, atualmente introduzido no Brasil pelo FHC a partir dos seus governos. Hoje nós vivemos exatamente o comunismo fabiano no Brasil. Nós vamos tentar explicar isso para que você, telespectador, possa entender e ter a consciência de que você hoje vive sob o regime comunista. No Brasil, nós hoje temos um regime comunista. Nós não somos capitalistas, já abdicamos disso a partir de FHC, a partir da social-democracia implementada por FHC e que foi seguida e ampliada por Lula e depois, vamos dizer assim, estragada pela Dilma, né? Porque a Dilma colocou todo o projeto socialista abaixo, caído, e hoje o PT vive uma grande depressão em função disso, né? O governo da Dilma, que ficou quebrado pela sua própria incompetência de gerir o país e de colocar os pés pelas mãos. Bom, então nós vamos ver agora se o socialismo acabou no Brasil com o possível impeachment da Dilma. Não. O nosso Estado ele está aparelhado e o sistema capitalista, no modelo conservador que nós conhecíamos, ele foi extinto a partir de FHC. Ele foi substituído pelo tal, que eu já falei aqui, socialismo fabiano. Quem é FHC? Na realidade, o FHC ele é um agente Rockefeller.
a pessoa que orienta, que ajudou e que sempre apoiou foi o Rockefeller, que é uma pessoa ligada ao clube do Bilderberg, que é o clube dos financistas do mundo, né? Então, o FHC, com a ajuda de Rockefeller, ele montou em São Paulo o SEBRAP, e foi o Rockefeller que ajudou a criação da USP na década de 30 e também a Unicamp, né? O que é o SEBRAP? O SEBRAP foi o instituto que deu aso a que Fernando Henrique Cardoso desenvolvesse as suas ideias, fizesse suas pesquisas e pudesse implementar esse socialismo fabiano no Brasil. Isso tudo financiado por Rockefeller. Parece uma coisa incoerente, mas vocês vão ver que não é. O que é o SEBRAP? Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Então, Fernando Henrique verticalizou seus estudos a partir daí. Por isso que ele é uma pessoa respeitada, que durante aquele período em que ele foi presidente da República, ele esteve pelo mundo afora, sempre foi muito prestigiado, recebeu várias honrarias em várias universidades, pela simpatia toda do pessoal da esquerda, né, que o paparicava onde ele estivesse. Então, isso é esse socialismo modelo que nós temos aqui. Então, o que é o socialismo fabiano e como nasce tal modelo? Bom, o socialismo, na realidade, ele é a porta de entrada do comunismo. Então, muita gente diz, eu não sou comunista, eu sou socialista. Quer dizer, ele está falando uma coisa que ele, na realidade, não sabe o que é, né? Então, a porta de entrada do comunismo é o socialismo. O socialismo é uma forma, é exatamente esse comunismo fabiano que vai sutilmente entrando e envolvendo as instituições, as pessoas, e, de repente, todo o poder se fecha. Ele nasce a partir da Revolução Russa de 1917, numa disputa entre... por isso também pouca gente sabe disso, mas houve uma disputa muito grande após a Revolução de 17 entre bolcheviques e mencheviques. Os mencheviques perderam a luta interna com os bolcheviques. Ambos eram comunistas, eram socialistas, eram revolucionários. Só que os bolcheviques passaram a ter predominância sobre o movimento revolucionário e tiveram uma hegemonia total. Aí os mencheviques tiraram o time de campo. E o que foi que aconteceu com essas ideias dos mencheviques? Ela foi se instalar no socialismo inglês, né? Os mencheviques surgem, então, na Inglaterra como um movimento político, ideológico, social, democrata, reformista e não marxista. Então, lembra lá aquele conceito inicial que eu fiz? Marx dizia o quê? Que o proletário era o Messias. E Lenin diz, não, o Messias não é o proletário é escravo. O Messias é o Estado. Então, Lenin diz, o Estado é Messias, e Marx diz, o proletário é Messias. Então, eles renegaram as ideias marxistas e seguiram a linha leninista, aparelhamento e inchaço do Estado, sem violência. As ideias de Lenin tomam corpo em 1883. E a Sociedade Fabiana, ela é fundada na Inglaterra em 1884, um ano depois, seguindo essas normas criadas por Lenin, em Londres. Elevar a classe operária para torná-la apta a assumir o controle dos meios de produção. Quer dizer, iria criar uma elite socialista dentro da classe operária para que ela, então, se tornasse, vamos dizer assim, a realeza desse processo, as figuras proeminentes, privilegiadas, onde eles iriam aplicar todas as reformas e massificá-las e tornando o proletário escravo deles. Eles eram pragmáticos, sem utopia, não era um movimento revolucionário. O escopo era a progressão
em aparelhar as instituições já existentes em feição socialista. Notem aqui essa palavra progressão. Você já deve ter ouvido falar, nos discursos políticos, em progressista. Qual a ideia que você tem, inicialmente, de que seja um progressista? Ah, fulano é um progressista, o partido tal é um partido progressista. Isso não quer dizer que é um partido em progresso, em evolução. Isso quer dizer que é um partido em progressão. Quer dizer, em progressão é aparelhar aquele socialismo que é pragmático, que vai cercando as instituições, dominando as instituições e, por fim, fecha o cerco e domina em regime absoluto os povos. Então, muito cuidado com os partidos progressistas, porque eles são partidos de progressão dentro do marxismo ou dentro do leninismo, tá? E não praticamente um partido de efeito de progresso. Isso é muito importante analisar. O eleitor tem que conhecer certos conceitos para poder se situar em relação àquele candidato que ele vai votar. E esse candidato ele tem que estar de acordo com as ideias do eleitor. Então, para que você não vote por engano. Se você é uma pessoa de esquerda, identificada com a esquerda ideologicamente, lógico que você vai votar no seu candidato da esquerda. Mas se você não for da esquerda, então você não pode votar num candidato da esquerda, porque ele não vai te servir. Mesmo que ideologicamente ele possa estabelecer alguns conceitos que sejam simpáticos a você, mas você tem obrigação de conhecer em quem você vai votar. Então, progressista é tido como um entendimento de evolução, mas que, na realidade, significa socializar o Estado e não progredir o Estado. Substituir o poder liberal paulatinamente pelo socialismo e o comunismo. Quer dizer, é a modalidade do gramscismo e do fabianismo, que é esse sistema que a FHC implantou no Brasil. Esse, então, meus amigos, é o socialismo introduzido no Brasil a partir de FHC, a chamada social-democracia. Então, quem está ligado no PSDB, é importante que conheça o seu estatuto partidário e que verifique quais são os reais objetivos. O Partido da Social-Democracia, ele é um partido progressista, ele é um partido que tem por objetivo socializar e comunizar o Estado de uma maneira progressiva. Não é uma democracia liberal ou conservadora, como muitos conservadores são simpáticos ao PSDB, achando que aquele é um partido capitalista, liberal. Não, não é. Ele é um partido comunista. Comunista. PSDB é um partido comunista, é um partido de progressão. É muito importante que se façam essas conceituações. Todo mundo sabe que, historicamente, a FHC sempre esteve ligado ao comunismo. E, atualmente, ele que implementou o fabianismo no Brasil, que é a consequência de tudo isso que está acontecendo hoje no país, começa lá com ele. Então, social-democracia nada mais é do que o socialismo em progressão até o aparelhamento estatal total. FHC, na realidade, ele fez isso no Brasil. Quer ver os exemplos? Está aqui. Privatização de empresas brasileiras, principalmente as que exploravam riquezas minerais ou utilizavam esses recursos na nossa indústria. Está aí. Quer ver um outro exemplo? A Lei Candir, de autoria do PSDB, que beneficiaria empresas como a Samarco. Está lembrado da Samarco? Esse acidente ambiental que aconteceu lá em Minas Gerais. A Samarco é uma empresa de capital estrangeiro e explora recursos minerais sem pagar impostos municipais e somente paga impostos federais. Esse benefício
enriqueceu estrangeiros bilionários, que são donos da Samarco, e trouxe pobreza e miséria aos municípios como Mariana, em Minas Gerais, onde se situa a própria Samarco. Agora, ao mesmo tempo que privatizavam algumas estatais, estatizava toda a economia brasileira, criando, a FHC criou 59 impostos, que estrangularam as empresas de pequeno, grande e médio porte. Onde que no Brasil hoje você encontra empresário de pequena empresa? Eles são escravos, as empresas trabalham para o Estado. Você não vê hoje mais um empresário que banque dinheiro, que corra o risco de investir no capital e tenha retorno. O Estado vai lá e come tudo. É o mesmo que, esse exemplo que eu estou dando aqui, é o mesmo que estatizar esses segmentos sem que o Estado tenha qualquer custo. Quer dizer, o Estado fingiu que existia um capitalismo, deixou que o empresário investisse, corresse o seu risco e depois ele puxou a corda. Então, ele ganha tudo através do imposto e deixou de joelhos os empresários. Colocam-se empresários de joelho diante do Estado. Esse é o posicionamento. Então, o que ocorreu? Para que essas empresas pudessem sobreviver, na sua maioria, as grandes empresas, principalmente aquelas que trabalham para o governo, o que ocorreu? Além de receberem obras do governo, tiveram que pagar propinas, impostos escorchantes e fazer o direcionamento político para que o partido dominante pudesse se eternizar no poder, seja ele qual for, desde que seja de esquerda. Onde está a democracia autêntica de alternância de poder? Não vemos mais isso. Muito bem, isso é o capitalismo. Somente agora, depois da Lava Jato, empresários perceberam que o Estado era dono de tudo. Isso é fabianismo e comunismo. Entendeu agora o que é o socialismo fabianista? É isso. Bom, para encerrar o capítulo de hoje, veremos as diferenças entre diversas modalidades de esquerda na história do mundo. Quem é a esquerda no mundo? Ou quem são os grupos que compõem a esquerda no mundo? Nazismo é esquerda. Fascismo é esquerda. Comunismo, que todo mundo conhece. E o socialismo. O que é o socialismo? É o fabianismo e o gramscismo. Ou seja, é aquele trabalho em progressão para cercar todas as instituições e os cidadãos, tornando-os escravos do Estado, trabalhadores para o Estado. O Estado, sem custo, arrecada através dos impostos e põe de joelhos empresários e trabalhadores. Isso é o fabianismo e o gramscismo. Agora, vamos ver qual é a diferença que se faz entre a direita e a esquerda. O que é a direita? A direita são aqueles que são chamados de conservadores, o conservadorismo. E o que é o conservadorismo? O que os conservadores sustentam na sua ideologia? E quais as instituições que eles sustentam? Primeiro, conservadorismo. Patrimônio privado. Um conservador, ele é amante do seu patrimônio privado. O seu lar é inviolável, os seus bens, ele cuida, ele preserva, ele trabalha para adquirir seus bens. Esse é um conservador. Então, é o patrimônio privado. Qual é o outro elemento, o outro valor do conservador? Família cristã tradicional. Aquela que vai à igreja, ou aquele até que não vai à igreja, mas que respeita a sua crença cristã, pode ser um católico, um evangélico, ou até mesmo outras seitas que não sejam nem católico nem evangélico,
mas podem ser espíritas, enfim, pode ter outras linhas, né, com Umbanda e etc., que são religiões e que cada um tem, que é um contexto familiar, enfim, que vive a sua religião. E outro elemento do conservador, o Estado mínimo. Estado mínimo, aquele Estado que procura intervir o mínimo possível nas relações dos cidadãos. E direitos humanos oriundos do direito natural. Veja bem, direitos humanos oriundos do direito natural. O que é isso? É aquele que não é positivado por lei. Não é aquele que a lei estabelece. Direito humano é isso, assim, assim, assim. Então, o que é o direito natural humano? É a possibilidade de existir. Então, preservar o nascimento, preservar o feto. Ser contra o aborto é um conservador. Né? Ele segue a regra do direito natural. Possibilidade de existir. A possibilidade de viver. Ter a preservação da vida e a preservação da liberdade. Muito bem, então, para encerrar, nós vamos agora colocar aqui que esse fabianismo está todo ele envolvido pelo governo mundial. O governo mundial que tem 3 grupos e a hegemonia global da nova ordem. Olha só que coisa. Quem são os 3 grupos? O primeiro são os bancos, que é o clube de Bilderberg e o clube de Roma. É um socialismo fabiano. Puxa, mas peraí, os banqueiros não são capitalistas? Não. Os banqueiros não são capitalistas, eles são socialistas fabianos. Eles mataram o capitalismo. Hoje eles conseguem fazer um cartel tão grande no mundo inteiro que eles estabelecem ao próprio Estado e ditam as regras. Isso foi uma modalidade que o Bilderberg trouxe, por isso é que eles mandam no mundo. Veja agora esse problema que aconteceu no Brasil com o aumento das taxas de juros. Só porque o Brasil ia entrar em crise, as taxas de juros foram lá em cima, em patamares. Isso é Bilderberg. Bom, o segundo grupo, Islã, que também é de esquerda, mas eles apenas são ideológicos de religião. É o grupo menos perigoso, por incrível que pareça, apesar de todos esses atentados que acontecem aí pelo mundo, dos terroristas, mas isso a gente não pode conceituar como o contexto ideológico que nós estamos citando aqui do Islã. Eles estão na espera do imã al-Mahdi guiado. E, por último, o eurasiano, que é comandado pela Rússia e pela China, que é a esquerda mundial, e o nazismo, o fascismo e o comunismo, que está tudo aí envolvido nessa esquerda eurasiana. Muito bem, meus amigos, ficamos hoje por aqui e nós vamos, então, agora apresentar o nosso oferecimento musical para vocês, que é praxe do nosso programa. Nós vamos apresentar um violino chinês de 2 cordas. O Eru, chamado Eru, produz com 2 cordas belos e delicados sons e tornou-se popular tanto no Oriente hoje quanto no Ocidente. Há muita gente tocando hoje o Eru, que vai executar uma melodia de origem cigana. Vamos lá, vamos ouvir.
Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Espero renovar esse encontro com vocês na próxima sexta-feira, a partir de 20 horas e 30 minutos. Não esqueça as nossas reprises, sábado e domingo, para quem não assistiu integralmente esse programa, a partir de 22 horas e 30 minutos, tanto sábado quanto domingo. E ainda as playlists durante a semana. Não esqueça de curtir a nossa página, facebook.com/dossierhistoria. E uma boa noite a todos, um bom final de semana e até a semana que vem.